Olha, beleza, assim. Bom. Olá, pessoal, boa noite a todos. Todos me ouvindo? Professor Jorge? Tudo bem, né? Eu demorei um pouquinho aqui porque nós estamos aceitando aqui manualmente cada um dos participantes e aí realmente eu não estava em condição, nem não estava conseguindo nem digitar aqui. Estou falando e recebendo pessoas, felizmente, para a nossa atividade. Eu, primeiramente, quero agradecer ao professor Jorge por ter aceito o convite nosso para participar. Prontamente se colocou à disposição aí do curso, dos colegas, dos alunos, para hoje falar sobre um tema que lhe é muito caro, né? Ele realmente gosta muito de trabalhar aí no direito do consumidor. Já ministrou essa palestra, né, professor, em outras situações, como, por exemplo, lá no auditório da UAP, e a sua proposta foi realmente muito bem-vinda para abrir este evento que nós intitulamos Quinta às Seis, que é um evento tradicionalíssimo do curso de Direito da Unitri. Ele existe desde quando o curso foi fundado, lá em 1994, portanto, aí há 26 anos. E, obviamente, em razão das circunstâncias, às vezes nós não conseguimos realizá-lo com a frequência que nós gostaríamos, né, em virtude aí da dificuldade do aluno se deslocar e estar aí entre nós na quinta-feira às 6 horas. Mas agora, com essa vida online nossa, as coisas ficaram um pouco mais fáceis, né? Então, nós vamos realizar essa atividade hoje, como quinta às 6, e durante o semestre, às vezes, nós vamos alterar os dias, tá? Porque hoje nós sabemos que tem turmas com aula, né? O sexto período, por exemplo, tem aula hoje de Direito Econômico, salvo o melhor juízo, e o professor Jobert, gentilmente, né, dispensou os alunos desses 50 primeiros minutos para estar aqui conosco. Então, nós vamos, o nono também, o Wellington está nos informando aqui, então nós vamos aí variar os dias, mas hoje, para nós é uma satisfação receber o professor Jorge para fazer o primeiro evento de extensão desse semestre, o primeiro de muitos. Nós já temos um agendado aí, ainda não foi divulgado ainda, mas para um sábado, agora em setembro, na área do direito penal com a professora Ana Carolina e com um colega que ela convidou. Sem mais delongas, o professor Jorge Albernaz, ele dispensa, né, apresentações aqui, porque trabalha com os nossos alunos já há alguns semestres, é muito querido por todos, e eu só quero, primeiro, desejar a todos aí um bom evento, e dizer que no finalzinho do evento, assim que o professor Jorge terminar a atividade, a sua exposição, que vocês não saiam imediatamente da sala, porque eu volto para um pequeno recado a respeito da emissão dos certificados, tá bom? Eu sei aí que nós estamos agora com 92 pessoas na sala de aula, eu sei que a esmagadora maioria dos alunos que estão aqui, se não todos, estão por conta, evidentemente, do conteúdo que será ministrado, mas a nossa vida acadêmica é sempre bom que nós sejamos aí coroados aí com um documento, com um certificado que demonstre aí a nossa participação nessas atividades. Isso vai para o nosso histórico escolar, né, afetivo, sem dúvida nenhuma. Então, ao final da palestra do professor Jorge, eu estarei de volta aí para falar com vocês sobre isso. Professor, fique à vontade, a sala é sua. Um grande abraço a todos.
para um debate, tá? Para perguntas, enfim, né? Para que a gente possa acrescentar nesse nosso papo. Legal? Então vamos lá, sem mais delongas. A proposta aqui hoje é falar de direitos e não direitos dos consumidores, tá? E para a gente começar esse papo, pessoal, eu preciso resgatar alguns conceitos que são conceitos fundamentais, que são conceitos que alguns de vocês já podem ter, mas eu tenho que partir do pressuposto, né, que a minha audiência é uma audiência eclética e que a gente possa acrescentar aí o máximo de informações a todos vocês, tá? Eu prometo, é um compromisso que eu tenho com todos vocês. A palestra não durará mais de 5 horas e 45 minutos, então lá para meia-noite assim a gente está livre, tá? Eu espero que você tenha desmarcado todos os seus compromissos, tá? Para que a gente possa aproveitar o máximo aqui. Falando sério agora, pessoal, 45 minutos no máximo eu vou te encher de informações e ao final a gente pode bater um papo, tá? E quem sabe acrescentar aí, mas eu não poderia começar, né, sem deixar registrado aqui, né, a maior máxima, a maior verdade de todas, né, aquela hashtag que quem me conhece aí nas redes sociais, né, já acompanha e já sabe, né, a hashtag civil é melhor que penal. Então, daqui a pouco, né, a gente vai tirar foto, postar, né, divulgar como foi proveitoso esse momento que nós estamos vivendo aqui, porque é muito, muito, né, tranquilo defender essa bandeira. Então, vamos lá, ó. O que a gente precisa, de que forma que a gente precisa começar esse debate nosso, tá? A gente precisa entender o que é uma relação de consumo, quem são os atores dessa relação, para que depois, então, a gente possa finalmente falar, né, de direitos, né? Então, se você não entender qual é o objeto do nosso estudo nessa noite, se você não entender qual é a relação jurídica, né, a qual nós nos referimos, tá? Fica inútil, né? Fica inútil que mais tarde a gente fale sobre esse assunto, né? Então a gente começa assim, pessoal, olha, eu preciso identificar primeiro, né? Eu preciso entender primeiramente quem são os atores, ou melhor, quais são os elementos que vão constituir essa relação jurídica. E essa relação jurídica ela está definida muito claramente lá no artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, e eu não quero aqui fazer nenhuma leitura técnica, então não vou ficar lendo lei, nem falando de lei, mas te apresentar de maneira muito palpável, né, aquilo que você consegue enxergar na sua vida, né, o que é essa relação jurídica. Bem, então, primeiro, para definir essa relação jurídica, primeiro a gente tem que enxergar a presença de duas pessoas, ou de dois sujeitos com características muito próprias. E quem são esses sujeitos? De um lado, eu tenho o consumidor. E sem aqui a pretensão de esgotar todos os debates sobre esse tema, a gente vai dizer, olha, o consumidor é aquela pessoa que, sendo ela pessoa natural ou pessoa jurídica, né? Pessoa natural, aquela que nós chamamos de pessoa física no nosso dia a dia, tá? Mas a pessoa natural ou jurídica que adquire produtos ou serviços que foram colocados no mercado como destinatário final, né? Então tem todo um debate aqui que eu vou olvidar, não é a proposta da palestra de hoje, né, sobre essa expressão destinatário final, né? Aí surge lá a teoria finalista mitigada, mas basicamente é você, cara. Tá? É você quando vai ao supermercado, é você quando está lá no centro da cidade, entra numa varejista daquelas muitas que nós temos lá, é você, né? Espero que você não esteja fazendo isso nesse momento que nós estamos vivendo, mas é você num bar, né? É você aí na internet fazendo uma compra, você, pessoa natural, né, que de alguma forma adquire produtos ou serviços que foram colocados no mercado, né? E você adquire esses serviços como destinatário final. Tá? E aí, de outro lado, para configurar essa relação jurídica própria, porque a gente tem que entender que a relação consumerista ela tem uma diferença muito própria da relação civil, né? Ou das relações cíveis de maneira geral. De outro lado, eu tenho que ter a presença de um fornecedor. E quem é esse fornecedor? Fornecedor também é uma pessoa natural ou jurídica, né? Que de maneira habitual, como praxe, né? Como uma prática comercial,
ele coloca produtos ou serviços no mercado, né? Então, esse é o fornecedor, aquela pessoa que tem como hábito, como profissão, como praxe comercial, né, a colocação de produtos ou serviços no mercado. Wellington, você tem razão, o artigo 22, né, ele define também os serviços públicos, né, e de maneira muito própria, desde que se enquadrem na dicção do artigo 3º, parágrafo 1º e 2º, também como relação de consumo, mas, como eu disse, a nossa pretensão não é esgotar aqui o conceito, e sim dar um conceito para você entender como enxergar isso na sua vida, tá? Deixar muito claro como isso acontece no seu dia a dia. Então, o fornecedor é uma loja, né? O fornecedor é um prestador de serviços, né? Um pintor, um encanador, um marido de aluguel, todas essas pessoas que de maneira habitual colocam produtos e serviços no mercado, né? Sejam elas pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Então, eu já te mostrei quais são os elementos subjetivos dessa relação jurídica. O que são elementos subjetivos? São os sujeitos que integram essa relação jurídica, né? E que basicamente são, então, o consumidor e o fornecedor. Mas essa relação jurídica, pessoal, ela é marcada, e para mim é o elemento mais importante de todos, ela é marcada por uma característica muito própria. E que característica que é essa? Né? Além de tantas outras, mas qual é a característica mais crucial aqui, que denota a relação de consumo e que lá na década de 90 provoca uma verdadeira revolução, né? Muitos, né, hoje, de maneira quase uníssona, vão dizer que o Código de Defesa do Consumidor inaugura um microsistema jurídico dentro do nosso ordenamento jurídico, né? Tamanha é a revolução que ele traz com a sua declaração de princípios, de direitos, de deveres. Mas o marco mais fundamental dessa relação jurídica, portanto, é a hipossuficiência do consumidor. Ou, né, usando a expressão do artigo 4º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, a vulnerabilidade do consumidor. Na verdade, toda a política de proteção e de defesa do consumidor, que é, inclusive, direito fundamental, né, de status constitucional, é isso que eu quero dizer, toda a proposta, né, de proteção ao consumidor, toda a política, todos os programas e as ações de proteção do consumidor partem deste primeiro pressuposto, né? Essa é a declaração que o CDC faz. Olha, nós precisamos crer, nós precisamos entender que de forma unânime, de forma uníssona, o consumidor é mais fraco, o consumidor é vulnerável, né? O consumidor enfim, ele precisa dessa proteção, porque nessa relação jurídica o fornecedor é hipersuficiente. Ele vai tender, portanto, a abusar nessa relação jurídica do seu poderio técnico, do seu poderio econômico, do seu poderio jurídico, do seu poderio informativo, né? E aí eu me refiro às tantas vulnerabilidades, né, que a gente pode enxergar do consumidor também. Então, é daqui que nós precisamos partir. Nós precisamos partir, pessoal, primeiro, da constatação de quem são os sujeitos dessa relação jurídica, que nada mais são do que o fornecedor, o consumidor de um lado e o fornecedor do outro, e a constatação de que essa relação jurídica ela tende a ter um desequilíbrio. E por que ela tende a ter um desequilíbrio? Porque o consumidor geralmente é mais fraco. O consumidor geralmente é a parte vulnerável dessa relação jurídica. Tá? Então a gente precisa partir deste conhecimento, né? Entender quais são as características que definem uma relação de consumo. E eu vou evitar perguntar se está tudo bem, se está tudo ok, que é um hábito meu, né? Mas eu estou pressupondo, então, que nós conseguimos aí entender o que é essa relação jurídica, enxergar o que é uma relação jurídica de consumo. E é exatamente porque nós precisamos, até por um dever constitucional, proteger o consumidor, já que ele é
a parte mais vulnerável desta relação jurídica, né? A parte mais que precisa de uma proteção, é que o CDC vai vir então e estabelecer diversos comandos, diversos mandamentos no sentido de garantir direitos básicos a este consumidor. E aí a gente tem um rol de direitos, né, previstos inicialmente no artigo 6º do CDC e que depois são todos esmiuçados nos artigos seguintes. E pessoal, e me entendam qual é a proposta de hoje, para que a gente possa alinhar o nosso discurso, né? Para que vocês entendam qual é o objetivo. Vir aqui hoje para falar de direitos do consumidor, pessoal, é dizer o mais do mesmo. Eu tenho certeza, segurança e convicção que em nada ou em muito pouco eu acrescentaria na sua vida, né? Se eu viesse aqui para te falar quais são os direitos do consumidor, para eu falar de garantia, né, de decadência para reclamar defeitos, fato do produto, fato do serviço, né, vício do produto, vício do serviço, isso é tão cotidiano, isso faz tão parte da nossa vida, que a proposta não pode ser essa, porque aí eu não estaria sendo inovador e não estaria sendo honesto. Eu teria te convidado para uma live às 18 horas para que no final você saísse com o sentimento de que você estava igual você entrou. Então vejam o que eu estou dizendo. É repetitivo e chego com coragem a dizer que seria inócuo ficar eu aqui falando de direitos do consumidor. Porque essa disciplina, ela está tão consolidada, né? Nós já temos aí, de 1990 até 2020, são 30 anos de Código de Defesa do Consumidor, né? E hoje ele está internalizado, né? Sobretudo após a revolução tecnológica, né? Sobretudo após a massificação das informações, os seus direitos estão na ponta dos seus dedos. E eu faço uma outra provocação, pessoal, que é uma provocação que me persegue, né, há mais tempo, né, que me incomoda há mais tempo. E a provocação é a seguinte: existem obras e obras sobre este tema. Nós vivemos a era de direitos, né? Nós estamos prontos para levantar bandeiras quanto aos nossos direitos. Sobretudo, teria eu coragem de dizer, nos últimos 10 anos. Então, enquanto um grupo social, nós brasileiros, e posso falar de maneira geral da humanidade, né? Mas nós, enquanto brasileiros, estamos sempre prontos, e de maneira até muito aguerrida, muito calorosa, de falar de direitos. Porque eu tenho direito. E pouquíssimo falamos dos nossos deveres. Dos nossos deveres morais, dos nossos deveres cívicos, dos nossos deveres de cidadania, dos nossos deveres de empatia, de solidariedade. Então a proposta hoje aqui, exatamente por esse incômodo que me acompanha há muito tempo, não é falar muito de direitos, e muito mais falar muito de deveres, tá? E para que a gente... Eu espero que vocês tenham compreendido qual é a minha proposta e que se sintam provocados também, né? Eu posso até continuar o nosso papo te provocando com uma pergunta, né? Sobretudo aqueles que são acadêmicos de direito, aqueles que já são meus colegas, já se graduaram, né? E mesmo para você que esteja me ouvindo e que não acadêmico de direito, que você nunca estudou o assunto, que você só seja um entusiasta. A minha pergunta que eu deixo como provocação para o restante do nosso debate é a seguinte: você já ouviu falar de direitos fundamentais, certo? Ao acadêmico do direito eu digo, você passou ou passará 5 anos ouvindo falar de direitos fundamentais. Você já falou, você já se preocupou, alguém já te provocou no sentido de você pensar em deveres fundamentais? Porque nós também temos deveres fundamentais. E eu já trago aqui um debate. Se eu lhe perguntasse a propriedade que está intimamente ligado com o direito do consumidor,
A propriedade é um direito fundamental? Eu tenho certeza que você muito corajosamente diria sim. E a minha resposta é sim e não. Porque ela é um direito fundamental, né? E inclusive no nosso ordenamento jurídico, no mesmo patamar da vida, da segurança, da liberdade e tantos outros direitos fundamentais, mas ela também é um dever fundamental, porque no inciso seguinte, o artigo 5º da Constituição te lembra que a sua propriedade, o seu direito sobre ela, como nenhum outro direito fundamental, é ilimitado, porque a propriedade ela tem que cumprir uma função social, né? Então, com essa provocação é que eu quero continuar o nosso debate dizendo, olha, nós não precisamos mais, ou melhor, né, já é bastante consolidado o debate sobre direitos do consumidor. Mas que tal se nós falarmos um pouquinho sobre os deveres do consumidor? O que eu aí, no título da palestra, chamei de não direitos. E aí eu começo então, né, essa proposta. E toda a abordagem que eu vou fazer aqui, pessoal, e aquele que é meu aluno, aquele que foi meu aluno, aquele colega, né, que pôde estar comigo, aquele colega hoje, que pôde estar comigo ao longo da caminhada da graduação, ele vai se lembrar quando eu trazia isso em sala de aula. Você vai inevitavelmente perceber que esta é para mim a pedra de toque do direito privado, tá? Eu estou aí com uma ideia que me provoca há algum tempo também, para trazer a abordagem, né, uma abordagem nova a esta pedra fundamental que eu quero apresentar a vocês aqui. E que pedra fundamental que é essa, pessoal? Se você está diante de uma relação privada, você precisa entender, e você que é acadêmico, você que é um colega, você precisa já ter consolidado que todo o nosso comportamento nas nossas relações privadas, sobretudo nas relações que sejam negociais, sejam elas contratuais ou não contratuais, nós precisamos estar sempre pautado pelo famosíssimo e para mim muito caro princípio da boa-fé objetiva, né? E aí, considerando o público eclético que eu tenho, você precisa entender, né, traduzindo isso em palavras muito mais simples, que em todo o seu atuar, seja na sua relação de vizinhança, né, seja numa relação contratual, seja numa relação extracontratual de interesse privado, você precisa ser honesto, você precisa ser transparente, você precisa agir e fazer muito mais do que simplesmente aquilo que a lei estabelece como requisito mínimo para a validade dessas suas relações jurídicas. Você precisa ser transparente, você precisa ser honesto, você precisa ser probo, reto, leal. Você precisa ser o meu sogro, né? Meu falecido sogro. Um cara que ele estacionava a 12 quilômetros do lugar onde ele ia, se fosse preciso, porque ele não tinha coragem, né, de sequer dar aquela paradinha para o desembarque numa vaga de deficiente físico, né? Você precisa ser aquele cara que quando recebe o troco a maior, você devolve o troco, né? Isso não está em nenhum momento. Você precisa ser aquele cara que, ainda que não haja uma ordem, né, de respeito e de solidariedade, você precisa dar prioridade a uma pessoa que naquele momento esteja numa situação de dificuldade na vida dela. E eu não estou falando de idosos, nem de mulheres gestantes, porque isso é o mínimo, isso é o que já está na lei. Você precisa ser solidário ao ponto de que uma pessoa que está segurando 10 sacolas precisa entrar primeiro no ônibus do que você para que ela possa ir sentada. E isso tem a ver com boa fé, isso tem a ver com transparência, isso tem a ver com honestidade. Essa proposta que eu quero trazer. Todas as nossas relações jurídicas têm que ser iluminado, ela tem que ser calcada, né, influenciada pela boa fé comportamental. Porque eu faço todo esse debate quando o tema de determinada aula é esse. Não adianta você querer o bem, né? Eu não posso dizer que o Código Civil não dá valor à boa-fé subjetiva, né? Ele tem diversos regramentos em que ele pede para se dar atenção à intenção das partes. Mas o que nos interessa é o seu comportamento, não a sua ideia,
não a sua proposta, mas aquilo que você coloca em prática. Eu preciso que você se comporte de maneira honesta. Então, toda a análise, é isso que eu estou te falando, toda a análise que nós vamos fazer aqui agora, pessoal, é uma análise calcada na boa-fé objetiva. É uma análise que pressupõe um comportamento leal, reto, honesto, probo. E aí a gente começa então esse debate quanto aos não direitos do consumidor. Eu fiz algumas provocações nas minhas redes sociais para quem me acompanha, né? E eu vou trazer, e eram propositais, e eu vou trazer esse debate aqui agora. Então vamos lá. Todo mundo sabe que o Código de Defesa do Consumidor permite que um consumidor que adquira um produto fora do estabelecimento comercial, e na verdade eu vou até dar um passo para trás, deixa eu só estabelecer esse direito, porque eu comecei dizendo todo mundo sabe e mudei de ideia. Vamos só estabelecer esse direito aqui de maneira muito própria, sobretudo para você que não é familiarizado com esse tema, ou você que não estudou o direito do consumidor ainda, sendo você um acadêmico de direito. O direito que o Código de Defesa do Consumidor estabelece é muito específico e muito próprio. Aquele consumidor que adquire o produto fora do estabelecimento comercial, aí ele vai dar exemplos, sobretudo a domicílio ou por telefone, e hoje, né, por analogia, a gente aplica a ideia do telefone à internet, ele tem direito de desistir da compra dele em 7 dias. E esta, né, na minha leitura, obrigado, Kevin, esta, na minha leitura, é uma cláusula puramente potestativa, né? Essa é uma visão estritamente minha, eu discordo da doutrina majoritária, mas essa é uma cláusula puramente potestativa. E por que eu estou dizendo isso? Porque ela depende do livre arbítrio do consumidor. Em outras palavras, com licença de quem entende o contrário, em outras palavras, o consumidor tem o direito, um direito que é ilimitado ou um direito que só estaria limitado a partir da boa-fé objetiva, já que essa é a minha proposta, de simplesmente desistir da compra. De simplesmente, obrigado, Lecauene Mai, de simplesmente desistir da compra, dizer não quero. Ah, por quê? Porque você não gostou? Não, porque eu não quero. Porque eu me arrependi. Daí o nome direito de arrependimento. E para você entender onde eu quero chegar, você precisa entender qual é o fundamento, qual é o espírito do legislador quando ele criou. Por que esta norma existe? Por que há um direito de desistência ou um direito de arrependimento, né? Porque o consumidor, lembra, sendo a parte mais vulnerável dessa relação jurídica, e no mundo globalizado, e no mundo onde as telecomunicações hoje, né, levam as informações aos mais longínquos lugares, né, do nosso mundo, você está sendo atiçado a consumir, você está sendo compelido a consumir a toda hora. Cara, isso virou até meme, virou até brincadeira na internet. Você tá no seu Instagram e de repente aparece uma propaganda de uma brusinha que você comentou com a sua amiga ontem. E aí o seu celular te ouviu ou você parou para ver um vídeo que aparecia e ele acha que você quer consumir aquilo e ele te oferece aquele produto. O que antes você tinha que se deslocar até a loja, hoje está na palma da sua mão. Você a todo momento está sendo compelido a consumir. Eu dou esse exemplo em sala de aula e a piada pode até nem ser engraçada, porque sem te ver eu não sei qual é a sua reação, né? Eu admiro quem faz stand-up olhando para uma câmera, né? Mas eu sempre dou o mesmo exemplo. Cara, eu tenho até hoje aqui em casa 50 metros de cabo RJ, esses cabos de computador, de internet, que eu ganhei um alicate de crimpagem para fazer aquele plugzinho e eu não sei até hoje por que eu comprei essa porcaria. Eu tava na internet, aí, tá vendo? Os alunos lembram disso, quem foi meu aluno lembra disso. Eu tava na internet de madrugada, eu falei, caralho, eu preciso disso aqui, cliquei e comprei e tá aqui embalado, eu não abri até hoje. Se lá dentro tiver uma faca ou tiver uma pedra, eu lembro até hoje. Ou melhor, eu não sei até hoje. Então entendam só, você a todo momento está sendo compelido a consumir. E é por isso, pessoal, que você precisa estar protegido dessa compulsão. Uma compulsão que na maior parte das vezes é criada, é artificial. E aí o legislador criou esse direito
de arrependimento. Eu sou de uma época que os vendedores iam na porta, o vendedor de Barça ia no seu domicílio. E tem uma galera que tem vergonha de dizer não. A minha esposa é um grande exemplo disso. Ela entra numa loja e experimenta, sei lá, 50 sandálias. E ela não gosta de nenhuma. Mas ela fica com dó do vendedor que buscou 50 sandálias e ela leva uma. Não porque ela quer, mas porque ela ficou com dó daquela pessoa. Então, às vezes você consome, você compra, nem porque você queria, mas simplesmente porque você de alguma forma foi compelido. E é exatamente por isso que o CDC diz que se você está fora do estabelecimento, se você não teve contato com o produto, você tem 7 dias a contar do recebimento desse produto para desistir dele. E aí eu faço então essa colocação. Falei de um direito. Bora falar de um não direito agora? Que está intimamente ligado com esse? Vai ter uma balada semana que vem. Acabou a pandemia, né? Hipoteticamente falando, vai ter uma balada semana que vem e eu não tenho tênis para ir. E aí o que eu faço? Né? Eu adquiro um tênis pela internet, né? O tênis chega, eu calço o tênis, vou pra balada, ando segurando o pé assim pra cima, pra ninguém sujar o tênis, pra ninguém pisar no tênis, visto lá um pró-pé no tênis, né? Uma sacolinha, eu vou pra balada, curto a minha balada, no outro dia eu entro no site e cancelo a compra. E aí você pode dizer, olha, eu estou no exercício de um direito, né? Um direito que está expressamente garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. Jorge, alguns minutos atrás, você disse que esta é uma cláusula geral, uma cláusula puramente potestativa. Mas será que esse seria realmente o exercício de um direito do consumidor? A minha conclusão, e esse é o tema do nosso debate hoje, a minha conclusão é que isso é abuso de direito. É que isso seria, portanto, não um direito do consumidor. Entende, pessoal, essa provocação? Né? Por quê? Porque você tem que sempre estar calcado na boa fé. A sua desistência, ela é lícita até o momento que ela seja pautada na honestidade, nos limites e os fins sociais aos quais a norma se destina. Né? Esse é um grande princípio de hermenêutica jurídica, né? Que inclusive está na nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro. A própria LINDB vai falar que a teleologia de uma norma tem que ser sempre considerada. Inclusive é critério de suprimento de lacuna para o juiz. É como se a LINDB estivesse dizendo, juiz, olha só, se você não encontrar a regra na lei, busque na analogia, busque nos princípios, né, gerais de direito, mas também se preocupe com uma leitura teleológica da norma. Ou seja, qual é o destino da norma, qual é a finalidade da norma. E quando você entende a finalidade da norma, fica muito claro você excluir aquilo que não é lícito. Outro dado, este é o dado, pessoal, talvez essa é a consulta que eu mais presto, né, lá no meu escritório, lá no exercício da minha advocacia. Professor ou doutor, né, eu comprei determinado produto e aí eu cheguei em casa e vi que esse produto não era adequado. Por exemplo, eu comprei uma televisão e essa televisão é maior, né, do que o espaço que eu tenho. Né? Eu achei que cabia uma televisão de 60, mas só cabe de 50. Eu comprei uma geladeira, fui lá na Casa Bahia, né, o merchan que eu não deveria estar fazendo. Eu fui lá na varejista, eu vi a geladeira e eu adquiri a geladeira. E ela não cabe lá em casa. Aí eu voltei na loja e o vendedor disse que não pode trocar, que ele não troca. Né? Eu tenho o direito de trocar, não tenho? Eles não têm que me garantir, vejam só, eles não têm que me garantir por 30 dias a troca daquele produto. E a minha resposta para você é que este não é um direito do consumidor. A troca pelo desagrado, isso foi uma provocação que eu fiz lá nas minhas redes sociais, essa especificamente eu queria trazer para a aula de hoje. Você ganhou uma camiseta e a camiseta é feia, quer um cara campeão para ganhar troço ruim no Amigo Invisível Prazer Jorge Albernaz. Eu sou campeão disso. Então assim, se a gente fizer um Amigo Invisível com as 135 pessoas que, mais uma vez, muito obrigado, que tiraram um pedacinho da sua noite para me ouvir, eu vou sair
com o cara mais pão duro. Pessoal, eu já ganhei uma vez, vocês vão rir de mim, eu já ganhei uma vez uma toalha que nitidamente não era nova. Uma toalha de banho. Eu ganhei um amigo vizinho uma toalha de banho que nitidamente não, meia, Catiúcia, meia pelo menos tem finalidade. Né? Agora, uma toalha de banho que não tinha cara, porque uma toalha nova que você compra numa loja, ela vem com aquela, sei lá como é que chama aquilo, ela vem com cara de toalha de loja, que você tem que lavar, né, etc e tal. Acredite, tá, Natasha? Mas por que eu tô falando? Eu ganhei essa porcaria dessa toalha. E vamos lá, essa toalha tem lá uma etiqueta da loja. E aí eu vou na loja e digo assim, ó, eu queria trocar essa toalha por aquele sapato, eu queria trocar essa toalha por aquela blusa, eu queria trocar essa toalha por aquele tênis. E aí, pessoal, eu pergunto a vocês, a troca, não, eu não estou falando de defeitos, eu não estou falando de vício, a troca pela troca é um direito do consumidor? Pessoal, e a resposta é não. Obrigado, meninas. É absolutamente não. E vocês não têm a ideia de quando a gente se declara, quando a gente atua na área, quando a gente se declara advogado consumerista, e quando a gente atua na área de consumo, vocês não têm ideia. É óbvio que ninguém me procura por conta de uma blusa. Mas é muito comum eu prestar atendimentos da geladeira, do carro, sabe? Assim, o carro eu não gostei. Vamos lá, eu vou contar o caso da minha tia, porque eu já emendo um outro não direito. E este outro não direito é aquele que talvez me chame mais a atenção desses três que eu reservei para debater com vocês aqui. Na verdade, deixa eu falar do não direito primeiro e depois conto o caso da minha tia, tá? Irmã do meu pai. É a troca do produto que veio viciado. Então, eu tô falando de vício. E aí, só para vocês entenderem, eu tô falando de fato, tô falando de vício do produto. E o que é vício do produto? Né? Os meus, eu já vi aqui alguns nomes que são ex-alunos meus em direito do consumidor, tá? E aí vocês vão lembrar muito nitidamente dessa aula. O que é vício do produto? Vício do produto é o defeito de fabricação, é vulgarmente chamado de defeito de fabricação, né? E quando o CDC vai estabelecer a garantia ou a proteção pelo vício do produto, ele estabelece uma sequência cronológica ou uma sequência hierárquica de providências que, na minha leitura, na minha doutrina, ou da forma com que eu explico, se torna direito subjetivo do fornecedor. Que esse é um outro tema excelente para uma palestra também. Uma palestra, por exemplo, voltada a empresários. A gente fala de direitos do fornecedor também. Porque muito se fala de direitos do consumidor e o CDC, por mais que seja esta a sua proposta primeira, por mais que seja a proposta primeira do CDC regular a proteção ao consumidor, em diversos momentos, pessoal, ele também cria direitos subjetivos ao fornecedor. E aí vejam o que eu estou dizendo. Eu estou imaginando o vício de um produto que depois de adquirido, mostrou-se com um erro construtivo. E eu vou dar um exemplo. Oh, meu Deus, esqueci o nome do aluno, mas eu tô lembrando da cara dele me fazendo a pergunta sobre um tênis que ele comprou. Lisandra, que eu vi que está me ouvindo, eu lembro que foi na sua turma, né? Ou salvo engano, melhor dizendo, foi na sua turma. E aí ele me contava uma história de um tênis. Eu vou pegar essa história do tênis dele, então. Então ele foi numa loja dessas de tênis, né? Ótimo. Então acho que você lembra dessa história, né? Para os demais 137 que estão nos ouvindo, perceberem que esse foi um caso prático que a gente trabalhou em sala de aula. Então ele conta a história de que ele foi numa loja e comprou um tênis relativamente caro, né? E aí, ótimo, estava usando tênis e tal. E aí o tênis descolou o solado, né? E aí prontamente ele voltou na loja. E aí, né, o gerente da loja falou, não, tudo bem, a gente troca, etc e tal. Pegou o tênis, né? Mandou o tênis lá para não sei onde, né? Geralmente é para fábrica e tal, e prontamente trocou o tênis dele. E aí passou mais 2 semanas, já com um novo tênis, o tênis descolou o calçado de novo. E atenção, ele volta na loja, e essa foi a dúvida que ele me traz, e fala assim, professor, eu queria o meu dinheiro de volta. Eu não queria mais aquele tênis. Galera,
E o CDC não lhe dá essa escolha. Esse é talvez um dos mais famosos não direitos do consumidor. Talvez, não sei se a palavra correta seria famoso, mas sim complexos, ou trabalhosos, né? Ou mistificados, né? Direitos do consumidor, que eu enfrento na prática da consultoria e da advocacia. Não há um direito subjetivo do consumidor, mesmo na presença de um vício, de exigir como solução primeira a devolução do valor pago. As providências, como eu disse mais cedo, estão listadas no Código de Defesa do Consumidor em ordem hierárquica. E qual é essa hierarquia? Primeiro, o fornecedor tem 30 dias para consertar o vício ou substituir o produto. 30 dias. E somente se não realizar essa providência, aí sim, isso vai então titularizar o consumidor, agora na sua escolha, para que ele diga qual é a providência que ele quer. Se ele quer um produto similar, se ele quer um outro produto e, se for o caso, ele paga a diferença ou recebe de volta, né, se o novo produto que ele escolheu for mais barato, ou a devolução integral do preço atualizada monetariamente. Então veja que você não está habilitado para chegar na Casa Bahia, porque assim, se há uma diferença entre o aluno, o calouro de direito e o formando em direito, é que o primeiro acha que tem razão e o segundo tem certeza. E aí, geralmente, você, sobretudo quando você se habilita, na verdade, isso é mais comum no primeiro período, né? Porque se você matriculou, você já virou advogado da família, né? A sua amiga te liga e fala, briguei aqui na rua, tô tendo levada presa, vem cá. Aí você fala, mas peraí, mas eu tô no primeiro período, ela fala, se vira, minha amiga, você é a minha advogada, né? Aí você já, na verdade, você é livre docente. Porque a sua família te faz consulta de direito do trabalho, direito penal econômico, direito constitucional, direito civil, família, sucessões, você tem que entender de tudo. E se você não entende de tudo, a primeira resposta que você... o primeiro retorno que você recebe é assim, mas você não faz direito? Essa faculdade sua não está servindo para nada, né? Que você não sabe responder essa pergunta básica. Pessoal, e aí não adianta você ir na Casa Bahia, no Magazine Luiza, ou onde quer que seja, e rodar, fazer um barraco, dizendo eu quero meu direito de volta, o dinheiro de volta, porque você só vai passar vergonha. Porque a providência, que é obrigatória e que constitui um direito subjetivo do fornecedor, daí, portanto, não é um direito seu, é a substituição do produto ou o reparo do vício. Tá vendo só, pessoal? Olha o caso da minha tia, muito rapidamente, para eu comentar mais um não direito do consumidor nesse sentido que a gente está seguindo. Para afastar, né, o desserviço, né, que um fulano aí, que eu tenho vergonha de falar o nome dele, eu fiz uma zoeira numa postagem lá no meu Instagram, no meu Facebook, mas, enfim, né, não vou falar o nome dele aqui, mas eu tenho que comentar mais um direito. A minha tia, ela teve um problema com o Corsa Max. Corsa Max era um Corsa sedã. Eu estou falando dos idos lá de 1999, 97, aproximadamente. Por aí mesmo, Maicon. E aí o que acontece? Ela comprou... Pessoal, eu espero mesmo que vocês acreditem em mim. Porque se for o caso, eu vi que uma ex-aluna minha está aqui, Lecauene Meganha, que hoje é minha colega, tá? Ela foi da sala do meu pai foi acadêmico de direito dos 60 aos 65 anos de idade, e eu tive o privilégio de ser professor do meu pai. Então a Lecauene conhece meu pai e ela pode confirmar, né, com ele essa história, tá? Então eu espero que vocês acreditem. Minha tia comprou o Corsa Max, e quando ela foi descer a rampa da concessionária, tá? Descer a rampa da concessionária, a caixa de câmbio do carro despencou no chão, tá? Ela comprou o carro, ela entrou,
Tem até uma piada que meu pai conta, que eles ficaram rindo porque o cara colocou a gasolina a conta-gotas só para chegar no posto da esquina, mas não deu tempo, porque ela desceu da concessionária, desceu a rampa da concessionária e a caixa de câmbio do carro caiu no chão. O carro não andava. Agora que eu já te muni de informações, mesmo essa situação que é esdrúxula, habilita, intitula a minha tia a pedir a devolução do dinheiro dela, ela pagou o carro à vista. Absolutamente não, pessoal. Então, entende? Eu creio estar sendo claro, né? E aí, para terminar, então, o nosso papo, eu bato o olho no relógio e já voaram 50 minutos. A minha vontade aqui, né, como eu brinquei antes, é falar 3 horas, né? Mas como último não direito do consumidor, o Jonathan Segala está aqui também, eu vi. O Jonathan, ele me trouxe nos saudosos tempos que a gente se via, se falava, podia se abraçar, brincar, mas o Jonathan me trouxe essa dúvida uma vez e ele relatava que ele brigou em casa, que ele discutiu em casa, aí eu não lembro se foi com o irmão, né, ou com a mãe, porque eles viram determinada situação na televisão. Aí tá aí o Jonathan confirmando que me trouxe essa dúvida. Eu nunca mais esqueci. Pronto, Jonathan, obrigado. Eu nunca mais esqueci esse exemplo, porque isso prova como a mídia, e não falando só de televisão não, tá, pessoal? Tô falando do grupo do WhatsApp, sabe aquele grupo que as tias ficam mandando bom dia? Como as mídias, elas podem ser um instrumento maravilhoso de formação e também de desinformação. Tá aí o Jonathan. O Jonathan é prova disso. Então o pai dele, que era um audiente, né, um telespectador ativo do Celso Ando Manco, né, do Celso Urso Manco, ele aprendeu com aquele... Eu tenho vergonha de participar da mesma classe profissional que aquela pessoa, tá? Mas ele aprendeu com aquele desadvogado que ele pode entrar no supermercado e fracionar um produto, e porque ele não é obrigado a consumir uma quantia mínima, porque isso configuraria venda casada, porque isso configuraria exigência de consumo mínimo do consumidor. Pessoal, esta é uma regra. Tá aí, ó, pronto, essa porcaria, né, Jonathan? Esta é uma regra? Esse é um direito do consumidor? Isso é um direito do consumidor. Realmente o consumidor não pode ser obrigado a consumir uma quantia mínima. Alguns temas importantes já foram debatidos pelo judiciário, como a ideia de consumação mínima, né, em comandas, em bares, etc. Isso já foi bastante debatido, né? Mas essa regra, pessoal, como todas as outras regras, isso aí, Aninha, né? Eu brinquei muito isso lá no meu Instagram. Essas regras, como toda e qualquer regra, onde quer que você esteja, no direito brasileiro, tem que ser interpretado, pessoal, a partir de um senso de razoabilidade. Razoabilidade, por sinal, que é um princípio constitucional. De um senso de boa-fé. Ora, quando o CDC cria essa regra, posso, Raquel, posso mesmo, tem um monte de coisa pra gente fazer, pra gente falar, posso e teria o maior prazer. Tem um monte, assim, quando a regra foi criada, o que não se quer lembra da compulsão pelo consumo? O que não se quer é impor ao consumidor um consumo mínimo, quando for possível, o consumo fracionado. Mas, cara, isso não te habilita a entrar no supermercado, rasgar um saco de papel higiênico com 12 unidades e dizer que você quer levar só 100 metros ou só 10 metros, porque você só precisa fazer um trabalho ali e você precisa só daqueles 5 metros. Porque, entende, isso ultrapassa os limites da boa-fé, isso ultrapassa os limites do costume. Eu não estou falando bom costume, eu não estou falando do costume. Ora, se a gente levar essa regra, então, como é que eu faço para me referir a ele sem ofendê-lo? Né? Não por isso, Maria Selma, foi um prazer absolutamente meu. Bem, essa pessoa, se eu for interpretar, se eu for fazer hermenêutica literal, hermenêutica literal de todos os dispositivos do CDC, você está habilitado. Olha só,
Você está habilitado a entrar no supermercado, abrir um corotinho de pinga, servir uma dose e pagar só pela dose, cara. Você está habilitado a entrar no supermercado, abrir um litrão e consumir só lá os 500 ml que você aguenta beber. É só para dar uma brisazinha para você ir para casa. Pelo amor de Deus, pessoal. Quando eu tenho o fracionamento ou o agrupamento de produtos, aquilo vem de fábrica, meu amigo. Uma linha de produção foi pensada para que aquele produto seja vendido naquela quantidade. Quando o CDC proíbe o consumo mínimo, a exigência de consumo mínimo, é quando o produto é vendido no varejo. Então, por exemplo, é uma loja dizer que ela não vende só uma lata de ceva, que você tem que comprar no mínimo 12 latas. Essa é a proibição do CDC. E não você rasgar um saco de feijão e fazer o cara contar 100 caroços, 200 gramas. Ficou claro, pessoal? Eu espero que eu tenha acrescentado um pouquinho na sua vida e tenha te provocado no sentido de pensar naquilo que não é direito seu, daquilo que não é direito do consumidor, para que você esteja habilitado, inclusive, a prestar uma consulta e cobrar por essa consulta. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Que você esteja habilitado a cobrar por uma consulta para, no final, dizer para o seu cliente, você não tem direito. Porque também, e aí agora eu falo com os meus colegas profissionais, tá? Ou futuros profissionais. Não é porque você prestou uma consulta, não é porque um cliente te procurou, que você tem que dar um jeito de ter uma causa para ele, cara. Por mais apertado financeiramente que você esteja. Acredite em mim, eu completei em abril de 2020, são poucos anos, mas já é uma larga experiência. Eu completei 16 anos de formado. E o que esses 16 anos me ensinaram é que você perde um cliente, mas você ganha um promotor. Uma pessoa que vai falar com você, de você, para muita gente. Aquele cara é honesto. Eu fui lá no escritório dele e ele me disse que eu não tinha direito. E um monte de gente querendo pegar a causa minha e dizendo que eu tinha direito, e no final o Jorge me provou que eu não tinha fundamento no que eu estava dizendo. Tudo bem? Pessoal, era isso. Eu queria abrir agora, né? Obrigado, pessoal. Obrigado a todos vocês. São muitos. A gente tá até travado o número aqui em 100 comentários. Eu tenho só que agradecer a todos vocês, tá, que estiveram aqui hoje comigo, que gostaram desse debate nosso, mas eu vou abrir. Obrigado. Eu não sei nem como agradecer a esse carinho que vocês têm por mim. Isso é maravilhoso. Mas eu queria abrir para alguma colocação, para alguma dúvida, para algum debate, né? Quem quiser fazer alguma provocação, eu sou todos ouvidos. Nós temos ainda, aí alguns já me perguntaram, eu tenho outros compromissos agora, eu leciono daqui a pouco. Então a gente ainda tem mais uns 10, 15 minutos para que a gente possa fazer um debate aqui. Pessoal, eu também quero pedir desculpas, eventualmente há alguém que me interpelou e eu não percebi, tá? Não vi. Então tá aberto, vou dar aí 5 minutos para quem quiser se manifestar, por favor. Obrigado, Thaís. Obrigado mesmo a todos vocês. Eu não vou falar mais o nome de ninguém, pessoal, para não pecar por não ter falado o nome de alguém, tá bom? Então, só um beijo. Tá aberto, pessoal. Alguém quer fazer alguma contribuição? Alguém quer acrescentar, trazer um caso? Eu vi uma coisa. Pois não. Luciano. Ô Jorge. Sim. Boa noite a todos. Então, a gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe uma novidade e é exemplo para o mundo inteiro. Referente à LGPD agora, né? Pelo menos 9 passos da LGPD foram tirados do Código de Defesa do Consumidor. No seu ponto de vista, qual é o impacto que isso vai trazer diretamente ao consumidor com essa virada de mesa que teve ontem? Luciano, você faz uma participação de um assunto que é do seu absoluto domínio e você termina dizendo assim, dessa virada de mesa que teve ontem. Dessa virada... é esse o tema, Brenda? A necessidade da implementação da LGPD para agora, é isso? Porque eu tenho uma opinião muito cética, Luciano, e gostaria que você acrescentasse ou esclarecesse qual é a sua dúvida.
Na relação de consumo, né? Você falou da questão da telefonia, que mudou para a internet, tudo direitinho. Você acha que essa mudança da LGPD pode impactar? Deixa eu ser um pouco mais claro. Qual mudança que você se refere? Ou Não, você é porque chama a LGPD de mudança? Isso no contexto geral mesmo. Ah, ok. Bem, o que eu creio, e aí essa é uma opinião muito própria minha. Muito se está festejando a LGPD. E aí talvez você e eu, tenhamos uma visão distinta do mesmo tema. Muito se está festejando a grande revolução que a LGPD trouxe, e eu teria mais coragem de dizer, trará, né, para a regulação das relações jurídicas eletrônicas. Então eu começo daqui. Luciano, eu sou um tanto quanto cético à efetividade ou à eficácia social da LGPD. E começo te dizendo o seguinte: se nós sairmos dessa sala de aula aqui e nós conversarmos com o pai do Jonathan, que estava aqui agora, e perguntássemos assim para ele: o senhor sabe o que é a LGPD? Eu tenho certeza que ele não saberia. Eu tenho muita desconfiança de normas que trazem uma grande revolução teórica, mas que tem pouca aplicabilidade prática, ou que tem pouca repercussão prática. Então obrigado pessoal, a primeira colocação que eu queria fazer à sua dúvida é essa. No campo da privacidade dos dados do consumidor, Luciano, eu também me preocupo porque a LGPD trouxe diversas revoluções mesmo, no sentido de tipificar quais são as obrigações dos provedores de acesso, dos criadores de conteúdo, dos armazenadores de dados. Isso é muito legal. Mas você, que tem muito mais conhecimento tecnológico do que eu, que sou um mero entusiasta, você sabe que à medida que os anos passam, ou alguns meses, obrigado pessoal, daqui a alguns meses nós vamos conhecer um novo escândalo de uma companhia que usou de determinado aplicativo, o último que eu tenho acompanhado é o que anda acontecendo com o TikTok, para captar dados dos seus usuários, dados esses que têm valor econômico. Então eu não sei se eu te respondo, eu não sei se com essas colocações eu respondo a sua dúvida. Eu vou terminar dizendo o seguinte: a regulamentação que o Código de Defesa do Consumidor traz desde 90, para mim, é mais do que suficiente para regular, inclusive, as relações feitas pela internet. Prova disso, como você acabou de dizer, é que a própria LGPD foi beber da água do Código de Defesa do Consumidor e acabou, na verdade, consolidando o que o CDC já previa. Contribuir com a sua colocação, Luciano, por favor. Sim, Jorge. Eu acho interessante porque, assim, são vários pontos de vista, e eu fiz essa pergunta para o Fernando Martins, o promotor, e ele me deu uma resposta bem parecida, falando, eu não concordo que a LGPD tenha uma ativação tão grande, porque eu já vejo isso no Código de Defesa do Consumidor. E deixa eu só te dar um dado, cara. Fernando Martins, eu tive o privilégio de dividir direito do consumidor com ele na UFO. Ele dava aula para a turma A e eu dava aula para a turma B. E só no final do semestre eu tive tempo para bater um papo com ele sobre a matéria. E ao final eu tive o grande prazer de saber que o que eu entendo como conjunto de regras de proteção ao consumidor é a mesma visão que ele tem, o que para mim é um grande privilégio. E você me dizendo agora, então, que a resposta que ele te deu foi próxima da minha, isso me deixa ainda mais enobrecido. Porque, cara, eu vou morrer. Quer ver, Luciano? Eu te faço mais uma colocação. Há uns 2 ou 3 anos atrás, eu não sei se você se lembra disso, o mundo jurídico estava em polvorosa, porque veio, na verdade há um pouco mais de tempo, veio o Marco Civil da internet e todo mundo falando que o próximo passo era um novo Código de Defesa do Consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor não estava preparado para regular as relações feitas pela internet.
Isso para mim é uma grande baboseira. E eu vou ter mais coragem. Quem fala isso não conhece o nosso... É porque eu tenho carinho mesmo, meus alunos sabem disso. Eu tenho carinho pelo Código de Defesa do Consumidor. Essa talvez seja uma das normas, junto com o CTN, alguém brincou mais cedo aqui sobre tributário, junto ao lado do Código Tributário Nacional, é uma das obras legislativas mais de vanguarda que a gente tem no nosso país, pessoal. Então, terminando com uma brincadeira, não mexe no meu CDC não, que aí você caçou uma confusão comigo, tá? Eu espero que eu tenha contribuído. Pessoal, mais alguém? Luciano mandou muito bem com essa colocação. Não? Então, ó, eu gostaria de deixar um beijo carinhoso a essas 127 pessoas que terminaram me ouvindo. Thaís, muito obrigado. Fabiana, um beijo para todos vocês. E, pessoal, eu termino essa palestra que está acontecendo no dia 27 de agosto de 2020. Essa live, não é nem uma palestra, é um bate-papo. Te pedindo, pelo amor de Deus, proteja-se. Use máscaras, não aglomere, porque assim você protege a minha família. Porque eu estou aqui protegendo a sua também. Eu estou em casa, eu estou isolado, eu estou evitando aglomerações, eu só saio quando é necessário. Eu estou atendendo de casa, tá? Por videoconferência. Então, por favor, pessoal, faça por mim, pela minha família e pelos meus filhos. Faça esse esforço porque eu estou fazendo por vocês também, tá? Não acredite em chá, para não falar outra coisa. Mas não acredite que vinagre de maçã cura essa doença maldita, tá bom? Pessoal, ó, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, foi um prazeraço estar aqui. Pessoal que está me acompanhando no YouTube, muito obrigado também, tá? Quem assistiu lá pelo YouTube, eu transmiti ao vivo lá pelo meu YouTube também. Um abração, deixo aqui minhas redes sociais, @prof.albernaz e meu canal do YouTube, youtube.com/Jorge Albernaz. Para quem não me acompanha ainda, inscreva-se lá, ative as notificações. Estou com um projetinho novo que deve sair do forno dentro de um mês aproximadamente e vou falar com todos vocês. Deixa eu chamar o Gil, né? Deixa eu chamar o Gil, porque o Gil tinha dito que ia falar aqui conosco. Sim, sim. Gil, tá nos ouvindo aí? Já estão aí com perguntas a respeito dos certificados, isso, né? Por isso que eu lembrei de você, eu já ia esquecer. Jorge, complementar aí que o Código de Defesa do Consumidor, inclusive, assina embaixo o que você disse, mas legal. Dentro do direito processual também foi um grande avanço, especialmente na tutela coletiva, né? Isso. Tanto que a falta de uma norma específica do processo civil, nós utilizamos aí as normas do direito do consumidor, especialmente para a defesa, em conjunto com a lei de ação civil pública, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor realmente é um marco histórico no direito brasileiro. Gil, não só no direito material, mas também no direito processual. Quando eu estou dando aula de desconsideração da personalidade jurídica, cara, eu vou mostrar como o CDC, o 28, parágrafo 4º e 5º do CDC, vai repercutir lá no direito de família. Entende? Como é que ele transcende essa relação de consumo, ou essa relação jurídica, e ele transcende para diversas outras áreas. Então, como eu disse, para mim é maravilhoso mesmo, tá? Exatamente. Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Isso, na verdade, vou fazer uma pequena correção aí. Nós chegamos aí a 141, tá? 141 Isso é um prazer, cara. Espectadores, dentre alunos, ex-alunos, colegas, advogados, professores. Então, para nós foi uma alegria imensa e te agradecer mais uma vez aí pela disponibilidade de estar com a gente, tá? Eu vou agora, sem mais delongas, até porque tem muitos colegas e muitos alunos com aula agora, né? Eu vou disponibilizar aí no chat agora, estou colocando aí neste momento, um endereço para o preenchimento de um formulário, né? Muito rapidinho aí. Eu vou deixar esse formulário aberto por 15 minutos, para que todos tenham aí direito ao certificado, tá bom? E agradecer, Jorge, mais uma vez, se quiser aí dar uma palavrinha final com os colegas, fique à vontade. É só para eu te agradecer pela oportunidade, Gil, e agradecer a audiência de todos os nossos alunos, ex-alunos, colegas, professores, e dizer que eu espero que essa oportunidade se repita de muitas outras vezes, para que a gente possa, não só em direito do consumidor, mas falar de tantos assuntos aí, que é a nossa alegria, tá, Gil? Obrigado mesmo, cara. Sem dúvida. Tá bom, meu caro, muito obrigado. Valeu. Pessoal,
Obrigado a todos. Vocês. Uma boa noite. Vamos deixando aí o formulário então aberto até às 19h22, tá bom? Obrigado, pessoal. Jorge, um grande abraço, boa aula para você. Eu sei que você tem aula agora. Maravilha. E para todos os nossos alunos aí, boa aula também. Obrigado. Um grande abraço. Falou, tchau.